Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? E Bom dia. Hoje são 19 de março de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a PUC, Paraná, Pontifícia Universidade Católica. Veja a questão aí. Temos assim: observe a parte em destaque de cada período. E aí os períodos: 1, 2, 3, 4, 5. Bem marcado, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Como chegou atrasado, não conseguiu acompanhar a discussão. Tem um domínio de bola como ninguém. Se bem que quisesse a verdade, ninguém acreditou. Choveu tanto que não foi possível realizar o jogo. E aí vem a questão. A parte em destaque de cada período mantém com a outra parte, na ordem, uma relação significativa de dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela traz aí 5 orações. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada oração, há palavras que vêm em destaque. Na primeira oração acima, veja aí, bem marcado, em destaque. Na segunda, como chegou atrasado. Na terceira, como ninguém. Na quarta, se bem que quisesse a verdade. Na quinta, que não foi possível realizar o jogo. Então, o que é que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga as funções, o significado de cada palavra que está marcada aí nos itens. Então, você vai procurar a única opção que traga na sequência as palavras que estão aí, a função de cada uma delas. Por exemplo, vejamos aí a oração no item 1. Bem marcado, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Se você acha que bem marcado traz aí, bem marcado, traz aí o sentido, o significado de condição, é uma condição, então você já vai começar na opção A. Se você acha que bem marcado traz a ideia de causa, aí você vai começar a partir aí da opção B, C ou D, ou E. Se você acha que o segundo elemento aí, a segunda expressão no item 2, por exemplo, como chegou atrasado, se você acha que isso significa dar uma ideia de causa, então veja aí, você vai olhar o segundo elemento aí. Na opção A, causa, o segundo elemento. Na opção B de bola, você tem causa mais causa, causa é o segundo elemento. E assim por diante. Então você vai procurar aí a única opção que traga a definição para essas palavras marcadas em cada item. Na sequência, se indicam causa, condição, comparação, consequência, etc. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos descobrir o sentido, o significado das expressões em destaque em cada item aí. Vamos lá, vamos ao primeiro. Bem marcado, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Veja bem, essas expressões aí, bem marcado, traz a ideia de quê, hein, na oração aí? Veja, bem marcado, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Isso aí, bem marcado, traz a ideia de condição, é uma condicional. Veja, Ronaldinho não tem uma boa atuação se for bem marcado. Veja aí, se for bem marcado. Então, bem marcado, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Ou seja, se for bem marcado, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Então você vê que isso aí é uma condição. Dependendo de uma condição, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Então, bem marcado traz a ideia de condição. Se você olhar rapidamente nas opções A, B, C, D, E, a primeira palavra que começa com condição, a primeira, é a opção A. Então, antes de você examinar as outras, já sabemos qual é a opção que a questão quer. A opção A. Porque na opção A já começa condição. Nas outras, causa, causa, causa e causa. Então, em apenas um texto aí, do número 1, já descobrimos qual é a opção que a questão quer, que é a opção A. Então vamos lá, bem marcado. Se for bem marcado, Ronaldinho não tem uma boa atuação. Então aí a opção A. Primeira, condição. Vejamos a segunda oração, no item 2. Como chegou atrasado, não conseguiu acompanhar a discussão. Como chegou atrasado, não conseguiu acompanhar a discussão. As expressões aí em destaque, como chegou atrasado, isso aí traz a ideia de causa. É a causa, o atraso foi a causa de uma pessoa não ter conseguido acompanhar a discussão. Então, o atraso foi a causa e o efeito foi chegar atrasado à discussão. Então você vê que como chegou atrasado, traz a ideia de causa. Porque chegou atrasado, não conseguiu acompanhar a discussão. Vejamos a terceira oração, número 3. Tem um domínio de bola como ninguém. Ou seja, tem um domínio de bola como ninguém tem. Tem um domínio de bola como ninguém. Essas expressões, como ninguém, trazem a ideia de quê? De comparação. Eu estou comparando uma coisa com outra. Tem um domínio de bola como ninguém. Como aí, no sentido de comparação. Até agora, opção A. Vejamos aí o quarto elemento, a quarta oração, número 4. Se bem que quisesse a verdade, ninguém acreditou. Veja aí. Então, essas expressões, se bem que quisesse a verdade, traz a ideia de que a ideia de concessão, como está aí na opção A, é uma concessão. Se bem que dissesse a verdade, mesmo dizendo a verdade, ninguém acreditou. Então veja, a concessão ocorre quando há uma quebra na ideia. Quando a ideia é diferente. Quando há uma quebra na ideia, aí estamos tratando de concessão. Abriu-se uma exceção a uma regra. Então veja aí, embora que quisesse a verdade, veja aí, embora que quisesse a verdade, ninguém acreditou. Viu aí? Embora que, ainda que quisesse a verdade, ninguém acreditou. Então a concessão, ela quebra a regra. E é o caso aí. Se bem que quisesse a verdade, embora quisesse a verdade, ninguém acreditou. Porque o certo seria as pessoas acreditarem. Mas aí, mesmo dizendo a verdade, mesmo querendo a verdade, ninguém acreditou.
concessão. E a última aí, na oração número 5. Choveu tanto, tanto, que não foi possível realizar o jogo. Veja, choveu tanto, tanto, sim, e qual foi a consequência? Que não foi possível realizar o jogo. Olha aí, você vê que as expressões que não foi possível realizar o jogo trazem a ideia de consequência. Consequência. Choveu tanto, sim, e qual foi a consequência? O jogo não foi realizado. Viu aí? Então, analisando cada oração aí, a única opção correta é a opção A. Opção A de amor. Mais um vídeo e muito obrigado.